eu tô com expectativa de compartilhar essa palavra com vocês hoje. Eu compartilhei com quem estava aqui de manhã. E essa palavra tem queimado no meu coração a respeito da presença de Deus. Existe algo que muda tudo na nossa história. Nós estamos falando de caminhos que mudam tudo. E quando o nosso coração encontra a presença, tudo na nossa vida vai entrar em ordem. Porque tudo você pode produzir. Então, nós podemos produzir um ambiente, nós podemos produzir maneiras. Você pode, inclusive, se comportar educadamente. Você pode ter atitudes controladas. Então, nós podemos, inclusive, produzir um ambiente bonito, né? A gente tem desejado fazer tudo com excelência aqui na Farol. Isso é algo que está no nosso coração. Então, desde o banheiro estar limpo, cheiroso, as coisas funcionarem, a construção acontecer. Então, tudo aquilo que passa por mim, por você, nós temos uma responsabilidade. E nós podemos fazer bem feito ou não. Isso é uma escolha nossa. Mas quando nós falamos da presença de Deus, nós não encontramos isso para comprar. Nós não podemos reproduzir isso, fazer um teatro. Porque a presença de Deus, ela não é algo que a gente simula. Ou tem, ou não tem. Então a presença de Deus é algo que nós não temos o poder de gerar por nós mesmos. Nós podemos clamar, nós podemos adorar, nós podemos ansiar pela presença. Mas a presença de Deus é o maior presente que a gente pode ter na nossa vida. Porque como você não pode forçar a ser amado, você não pode forçar a presença de Deus. Você já viu aquelas pessoas desesperadas para serem amadas e quanto mais ela se desespera, menos alguém ama ela? Porque no fundo, o amor ou ele é dado ou ele é de graça. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Então, literalmente, é algo natural. Então, a presença de Deus, ela não é conquistada por algo que eu faço. Ela é conquistada pela maneira que eu vivo. Pelo meu coração, por aquilo que eu anseio, por aquilo que eu carrego. Então, a presença de Deus, ela é algo que é o maior presente da nossa vida. Salmo 84, 10 fala que mais vale um dia em tua casa do que 1000 outros em qualquer lugar. Prefiro eu estar na casa do meu Deus do que habitar em tendas de impiedade. Então veja só, existem várias canções que nós podemos declarar que falam sobre essa realidade. E essa palavra surgiu, até brinquei com o pessoal de manhã, quando eu comecei a compartilhar com meu filho. Ele vive num processo de adaptação. E ele falou, mãe, é muito difícil para mim, porque eu conheço várias pessoas que não conhecem Jesus na escola. E eles fazem coisas que eu não faço. Eles brincam com coisas que eu não brinco. Eles têm atitudes que eu não tenho. Então agora quando eu digo não para alguma coisa, as pessoas viram para mim, você não faz isso porque você é cristão, você é crente. E ele falou, e como é que eu vou lidar com isso, mãe? Naquele momento eu já estava orando em mente, pedindo a Deus respostas de como educar o coração do meu filho nos caminhos do Senhor. E eu disse para ele que muitas vezes por escolher Jesus, nós vamos acabar dizendo não para muitas coisas. Mas ser cristão não é ser um tristão. Mas muito pelo contrário, ser cristão não vai me fazer ser alguém que me fecha, ser alguém que não tem relacionamento, ser alguém que não ama, ser alguém que não se alegra. Muito pelo contrário. Mas por ser cristão, eu me torno um tipo diferente de pessoa. E que ele começasse a entender e comunicar isso onde quer que ele vá. E ele disse que chegou no outro dia na escola e ele disse, tia, ela disse, você não pode brincar disso, né? Você não pode dançar isso. E ele falou, eu não sou um tristão, eu sou um cristão. E eu tinha mostrado a ele várias maneiras como a gente pode celebrar a Deus. Eu expliquei para ele que Davi dançou diante da arca da presença, que Miriam tocou pandeiro. E a gente foi conversando sobre isso. Pela manhã eu até brinquei com o pessoal, rolou um reggae aqui. Porque eu comecei a colocar no carro várias músicas, várias canções que adoravam ao Senhor.
Eu mostrei a ele, filho, você pode adorar a Deus de diversas maneiras. O povo de Deus sempre foi conhecido por ser um povo pleno, por ser um povo alegre, por ter resposta na hora que ninguém tem, por saber se celebrar. E quando você olha para a história da Bíblia, você vê exatamente isso. De alguma maneira nós podemos ter perdido isso ao longo do caminho. Mas a nossa essência como homens e mulheres de Deus é uma essência onde a gente ama tanto a presença de Deus, que a presença de Deus nos alegra, que a presença de Deus nos sustenta. Então nós não somos chamados a viver num ambiente de decepção e de perda, mas nós somos chamados a fazer de cada uma dessas situações o motivo no qual nós nos alegramos no Senhor. E aí a gente começou a adorar, ele e a Alice começaram a cantar. E eu fui mostrando várias coisas. E isso me lembrou esse salmo. Porque em um dos momentos eu coloquei um rockzinho de Jeremy Camp, que é uma coisa mais light. Mas ele praticamente, ele está lendo esse versículo através de uma canção. E nós começamos a sacudir a cabeça. E nós começamos a adorar. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousands elsewhere. E aí ele começou, mãe, coloca aí o Forrest Frank. Let's have a celebration. E a gente começou a adorar, adorar, adorar. E ele chegou em casa com o coração transbordando enquanto a gente vinha naquele caminho do carro. E o Senhor começou a me lembrar, melhor é um dia na minha casa, na minha presença, que 1000 outros em qualquer lugar. Prefiro estar na minha casa do que habitar nas tendas de impiedade. Quantas vezes nós achamos que o cristianismo era simplesmente uma separação. E a gente achou que separação era religião. E nós nos aprendemos e nos enviesamos em várias regras de não pode, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E não se tornou mais um convencimento do Espírito, onde isso não é para mim, eu tenho coisas melhores, isso não combina com a minha história tem aquilo. E nós nos tornamos um grupo de gente chata, intolerante e insuportável. E aí ninguém, quando convive com a gente, quer ser crente, porque no fundo o problema não é Jesus. O problema não é a Bíblia, o problema é o fã-clube dele, que é um porre. Então eu me tornei crente. E eu me tornei alguém tão tenso com aquilo que eu não posso, que eu deixei de celebrar a natureza que Deus colocou dentro de mim. Eu deixei de ser o tio e a tia legal. Eu deixei de me tornar alguém comunicativo. Eu comecei a chegar nos ambientes e fui dizendo não para isso, não para aquilo, mas eu não revelei quem Jesus é. Não é a respeito do que eu deixo de fazer, é por conta dele que algumas coisas não combinam comigo, mas eu continuo sendo alguém que está melhor do que eu era antes. Um bando de gente parece os gatinhos da corrida maluca, sabe? Ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Porque eu me converti. Eu me tornei alguém que chora as pitangas, mas nunca declara os louros de servir a Jesus. Então nós chegamos na igreja, nós cumprimos a tabela, nós somos religiosos, nós estamos de parabéns na listinha do sim e não, mas nós perdemos vida. E a vida não tem a ver com a bebida, a vida não tem a ver com as festas que eu ia. Tem a ver com o fato de que, apesar de Miriam dançar com o pandeiro na mão, eu gostava de dançar em cima da mesa do bar, mas eu deixei de me alegrar na presença de Deus. Eu deixei de celebrar o Senhor. É por isso que eu preciso me lembrar que nós não estamos aqui para cumprir uma tabela, nós estamos aqui para nos relacionar com Deus. E Deus envolve relacionamento na nossa história o tempo inteiro. Ele coloca pessoas na nossa vida, essa é uma maneira dele de nos abençoar. Ele tira a gente da nossa vida, isso é uma maneira de nos abençoar. Ele nos conecta a pessoas que nos apontam para o destino, essa é uma maneira de nos abençoar. Deus o tempo inteiro está colocando gente na nossa vida, removendo situações da nossa vida, e Deus não está dizendo para mim e para você o que nós não podemos. Ele está nos chamando para aquilo que Ele deseja fazer em nós. Deus é um Deus de ritmos, Deus é um Deus de som, Deus é um Deus que gosta de pagode, de reggae, de rock, de louvadeira. Deus é um Deus que gosta de sons, de acordes. Deus é um Deus que gosta de alegria. Deus é um Deus de celebração. Sabe, Jesus, quando ele era criticado pelos religiosos, sabe o que diziam dele? Lá vai aquele beberrão e comilão, porque o mundo se acaba em Monjaro, mas os crentes em pizza.
Então eles olhavam para Jesus e achavam que ele se divertia demais. E ele não podia ser religioso, porque ele sentava na mesa e a palavra declara que Jesus ria, que Jesus celebrava, que Jesus se alegrava. E ele não precisava de nada. Ele não precisava dar um tapa na pantera, ele não precisava beber álcool, ele não precisava fazer nada de ilícito, ele não precisava ver mulher fazendo coisas imorais, ele não precisava de nada para tornar ele alegre, porque a alegria que preenchia ele era a própria força da presença e do Espírito de Deus. Deus não veio para que você sobreviva. A palavra fala que Jesus veio, morreu numa cruz, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Às vezes você está mais dedicado a educar os seus filhos no que eles não podem fazer. Só que criança não aprende pelo não. Criança aprende pelo sim. E você fica, não pode, não faça, você não isso, você não aquilo. Quando na verdade nós temos uma formatação que aprendemos muito mais pelo apontamento correto. Então não é não bata no coleguinha. É filho, filha, você é tão amoroso, como você poderia ter resolvido de uma maneira diferente? O não para criança ela esquece. Não bata, ela lembra do bata, ela vai bater de novo. Isso é uma questão de conduta cerebral, é como nós temos um desenvolvimento que passa por isso. O nosso hipotálamo não está totalmente desenvolvido. O hipotálamo é o que? É o freio moral. Tem gente que até hoje não tem hipotálamo formado com mais de 60 anos. Que não tem filtro. Então nós precisamos entender que Deus não te educa como filho e filha pelo não. Ele te educa pelo relacionamento. E quanto mais você se enche da presença, mais você sabe o caminho que deve andar. Quanto mais você lê a palavra, já dizia Matos Nascimento, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho, o teu amor. Então nós estamos tão preocupados, mas a palavra, Deus diz que a palavra dele, enquanto eu leio, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E ela me guia pelas veredas da justiça. E os meus pés não se desviarão nem para a direita, nem para a esquerda. Porque a palavra tem esse princípio, quanto mais eu me encho da presença, mais a minha vida fica leve. Porque eu troco o meu fardo com o dele. O meu fardo é pesado. Os meus problemas são complexos. Mas o que para você é muito grande, para Deus é simples. E quando ele fala que troca o fardo comigo e com você, ele está literalmente dizendo, me entrega o que você não consegue. E deixa comigo, porque eu sei lidar. Então deixa eu derramar sobre você o meu jugo. Porque ele é suave, porque ele é leve. O jugo é algo que você coloca no boi para facilitar a plantação, a semeadura. O jugo é como uma madeira, ela é alinhada. Mas na hora que você está puxando a terra, é mais leve o jugo de Deus do que o meu e o seu. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não vai parar as nossas plantações, Ele vai tornar elas suaves. Porque as nossas sementes, aquilo que a gente faz diante de Deus, o nosso tempo na presença dEle, é aquilo que vai gerar a colheita que nós vamos ter amanhã. A Bíblia nos ensina em Salmo 125 que aquele que planta chorando, ainda que você plante com dores, você volta colhendo e sorrindo. E os seus feixes, os seus braços estão cheios da colheita. Porque ainda que você tenha que semear pranteando, a promessa é que você vai sustentar aquilo que Deus fez com alegria. É assim que a gente vai trocando a nossa carga pelo padrão dos céus. Então existe algo muito lindo quando o coração humano, ele encontra a presença de Deus. Quando nós percebemos que desde o início da história, Deus é um Deus que queria desenvolver comigo e com você uma história, um relacionamento. Não era algo distante, não era um Deus indiferente, não era alguém que não queria robozinhos. Você entende? Veja que maluquice. Ele cria eu e você e dá para mim e para você algo que ninguém pode tirar da gente, que se chama livre-arbítrio. Isso é liberdade para decidir. Às vezes você é casado e não dá livre-arbítrio pro teu cônjuge. Tu já parou para pensar? É que nem mulher na TPM. Porque você tá respirando assim como... O pobre do homem tá assim, meu Deus. Por que você tá comendo assim como...
Ele não está fazendo isso. É só TPM. Porque você foi aonde? O que você fez? O que você está pensando? Eu tenho dó dos homens quando eles falam assim, eu estou pensando nada. Porque se você estudou um pouquinho de neurociência e psicologia, você sabe que os homens têm a caixa do nada. Eu e você, mulher, nós não temos. Feliz dia de quem não tem a caixa do nada. Feliz dia de eu nunca estou errada. Feliz dia de o problema não sou eu, é você. Porque os homens têm a caixa do nada. Alguns dias eles ligam a caixa do nada. Você vê ele assim parado e você faz, você está pensando em quê? Aí ele diz nada. Você, o quê? Me diga o que você está pensando agora. Você está com ciúme de nada. Você está com problema com nada. Porque talvez você diga para ele assim, quando você está chateado, e ele pergunta o que você tem. E você diz o quê? Meu amigo, se ela disse nada, aí tem coisa. Mulher não tem nada, você entendeu? Mulher sempre tem alguma coisa. Se ela disser nada, se prepare. Porque daqui a pouco ela vai dizer, mas eu só acho engraçado que... Você não era caixa do nada, você não estava no nada, minha irmã. Ah, agora? Mas o homem tem essa caixa do nada. E às vezes no casamento você tem tanta expectativa que a pessoa faça o que você quer, que você sufoca o outro, você tira o livre-arbítrio do outro. O que você está fazendo? O que você está pensando? Tem homem que não consegue fazer surpresa para a mulher, porque ela controla tanto ele, que ele até rastreador no celular tem. Você estava fazendo o quê em tal lugar essa hora? Aí chegou a hora que o papai, eu estava comprando presente da mulher. Tom! Que coisa! Porque às vezes a gente não dá livre-arbítrio. Sufoca o filho. Não, você vai fazer essa faculdade. Mas meu Deus, o sonho era teu, não é da criança. Não é desse jovem. Sufoca. Mas Deus, Ele não fez isso. Ele te criou. Veja que corajoso. E deu a você liberdade de se relacionar com Ele ou não. De amá-lo ou não. De escolher o melhor que Ele planejou para você ou não. O Deus que te criou te ama a um ponto de te deixar livre. Livre. Você não conhece o amor verdadeiro até que você deixe a pessoa livre. Você não conhece a aliança até que você dê ao seu amigo, à sua amiga, liberdade de fazer o que quiser. Porque a realidade, o amor não floresce onde tem controle. Então Jesus te deixou livre. 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 Eu já vi gente perguntar, tu tem ciúme do teu marido? Não. Eu sou aquele saudável. Por que eu vou ter o ciúme? Se eu não puder confiar nas decisões dele, eu fui uma das escolhas dele. Se eu não puder confiar na integridade dele, eu vou viver em tensão. E às vezes a gente controla tanto que os pobres dos homens estão na caixa do nada, a mulher entra em crise, acha que ele está com problema com ela. Não, ele só chegou do trabalho, ele está casado, ele está na caixa do nada. Daqui a pouco ele fala. Às vezes os maridos querem controlar tanto as reações das suas esposas, que se ela chorar, ele não sabe lidar. Sabe o que ele faz? Ele endoida. Por quê? Porque ele quer que ela pare de chorar. Engula o choro. Que frescura. Não. A força não está na brutalidade. A força está na maleabilidade. Na capacidade de se colocar no lugar do outro. Então nós vamos vivendo relacionamentos assim. Então é óbvio que a gente muitas vezes não sabe lidar com esse amor de Deus. Que ainda que tenha uma história que combina perfeitamente pra gente, nos dá a liberdade. Então Deus, Ele nos criou desejando se relacionar. Deus sempre quis habitar no nosso meio. Não porque Deus precise, mas porque nós precisamos dEle. Você sabia que não é Deus que precisa de mim e de você? Somos nós que precisamos dEle. E Ele se coloca o tempo inteiro disponível. E eu acho que a maior prova disso é uma história do deserto. Sabe? Israel havia acabado de sair do Egito. E eles eram um povo assim, eles tinham deixado tudo para trás. Eles tinham deixado tudo para trás. Eles tinham deixado as casas que construíram enquanto eram escravos. Eles tinham deixado as comidas, eles tinham deixado as roupas. Eles tinham deixado tudo, porque ou eles saíam,
ou eles iam ficar lá para sempre. Eles haviam orado por isso por anos. Eles queriam ser libertos. Eles queriam que a história deles mudasse. Eles tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho. Abre o mar para eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Eles estavam nessa fase. Eles estavam lá na vibe Cassiane. O hino da vitória. Tava lá Miriam com o pandeiro. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Passa como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Eles estavam assim. Só que eles estavam assim, celebrando vitória, se alegrando porque tinham saído da escravidão. Mas eles estavam no deserto. Não tinham cidade. Não tinham uma terra ainda. Não tinham estabilidade. Não tinham nada. Eles tinham uma roupa que era na água e no couro. Vocês já ouviram essa expressão? A gente usa muito no Nordeste. Que é tipo assim, rapaz, essa calça aqui é na água e no couro. No couro, na pele. Isso é, gosta tanto que essa calça um dia vai sair andando atrás de tu. É na água e no couro. Então aprendam hoje, na água e no couro. Menino, tira essa sandália, isso só vive na água e no couro. Isso é, tira pra lavar e põe de novo. Entendeu? Meu Deus, essa camiseta de novo, nunca vi. Essa daí é na água e no couro. De novo, rapaz, com essa bermuda. Tira ela que essa daí só vive na água e no couro. Então você está sempre com ela na água e na pele. Então assim, para eles era na água e no couro. A Bíblia fala que Deus tinha feito uma promessa, que as roupas deles não se desgastariam. Que havia uma nuvem pela manhã, porque o sol do deserto, gente, é pesado. Havia uma coluna de fogo durante a noite, porque durante a noite é frio. No deserto, a mesma medida de calor que tem durante o dia, tem de frio durante a noite. Quem já foi em Israel sabe disso. É um clima o tempo inteiro que oscila. Então eles estavam com a roupa que não ia se gastar, mas só tinham ela. Então a realidade deles era o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Eles estavam vivendo um momento ali. E é nesse cenário que Deus fala com Moisés e pede algo absurdo. Pensa nesse momento, pensa nessa realidade, se coloca no lugar do povo de Deus. Você está felizão que o mar afogou os inimigos de Deus? Você passou, você está vivo, mas agora você não sabe para onde vai, quando chega e como vai ser. E nesse momento existe um pedido lá em Êxodo 25:8. Façam um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Então veja só, Deus não disse façam um santuário, eu preciso de uma casa. Ele só estava dizendo para que eu habite no meio deles. A ideia de Deus sobre uma casa sempre foi um lugar de proximidade, sempre foi um lugar de relacionamento, porque o propósito de Deus na nossa vida, gente, tem modos, tem tempos e tem endereço. É por isso que às vezes Deus nos movimenta, Ele nos leva de alguns lugares, Ele nos põe em outro. É por isso que Deus gosta de mexer com a gente, Ele tira a gente da conformidade, Ele tira a gente do lugar comum, Ele tira a gente da adequação, porque Deus tem maneiras, Deus tem estações, isso é tempo, e Deus tem endereço. Tem coisas que só acontecem na sua vida quando você muda. Não é só você cantar assim, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou. Ele pode mudar? Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou. Sabe uma coisa que eu amo fazer? Tem dia que me bate às 9 horas e eu começo a tirar tudo do lugar em casa.
Tem dia que Deus quer fazer uma arrumação em mim, é na palavra que Ele tem. Eu mudo as coisas de lugar. A Jonathan chega em casa, o que foi isso? Aí ele tá com a mania agora de fazer móvel fixo. Porque cada dia que ele chegava, eu tinha mudado as coisas de lugar. Ele, amor, o que tu tá fazendo? É uma mudança. Eu tô sentindo o vento soprar. Então, Ana do céu, como é que tu mexeu nessa mesa? Fui puxando. Como? Assim, ó. E fui tirando do lugar. Às vezes Deus não necessariamente mexe comigo e com você só no endereço físico. Mas Ele mexe com endereços emocionais. Ele mexe com endereços de dores, de comportamentos, de traumas. Deus ama tirar as coisas do lugar. De vez em quando você acorda de um jeito, você vai dormir de outro. Deus mexeu na tua vida naquele dia. Ele fecha portas, Ele abre janelas. Ele começa a modificar estações. Ele põe gente, Ele tira gente. Ele modifica situações. Aquilo que antes para você estava tudo bem, agora não está. Ele tira você de algumas mesas. Ele te coloca em outras. Deus ama mexer com a gente. Porque às vezes a gente está entrando no piloto automático. Você já dirigiu no piloto automático? Dirigiu o carro automático já? Você põe lá em D e o carro vai indo. E você vai indo. E você não percebe, você não troca mais a marcha. Você não sabe mais definir. Você está naquela mesma velocidade. Você não está mais dirigindo. Você não está mais ali num relacionamento. Você não está mais atento à velocidade. Aí você, de vez em quando, toma uma multa. Por quê? Porque não mediu a velocidade. Porque não sabe em que marcha está. Você deixou o carro fazer o trabalho por você. Você está lá pisando no acelerador. É até confortável. Mas você não tem mais o domínio como você tem no carro manual. Porque no carro manual você está atento. E pisa na embreagem, modifica, e vai, e mexe. Mas no carro automático não, é muito fácil você entrar nesse piloto automático e esquecer o que está acontecendo. Você se perde, às vezes, olhando para a paisagem e você não percebe o que está rolando. E muitas vezes a nossa vida espiritual é assim. Um belo dia você engatou a marcha, você está pisando no acelerador, mas você não modifica mais a velocidade, você não está mais atento ao ponteiro, você está tomando umas 20 multas aí e não percebe o que está acontecendo. É o Espírito Santo pi, e você multa e não percebe o que está rolando, porque você simplesmente colocou no piloto automático. Você sabia que vários carros da Tesla tiveram que ser chamados de volta para um recall, porque o piloto automático estava causando mais acidente do que a própria velocidade que a gente dirige na pista? Porque as pessoas começaram a dormir, a se distrair. Eles ligavam no pilotinho automáticozinho do Tesla, ótimo. Mas você não foi criado para um piloto automático, muito menos na sua vida espiritual. Você não foi criado para um piloto automático no teu casamento. Você não foi criado para um piloto automático no teu trabalho. Você não foi criado para um piloto automático no teu chamado, no teu ministério. Porque todas as vezes que você tira atenção daquilo que você está fazendo, você perde a direção que Deus está te dando. Todas as vezes que você perde a atenção de para onde você está indo, você perde a direção do que Deus está fazendo. Tem gente que precisa sair do piloto automático nessa noite. Você vem na igreja, senta a bunda na cadeira e diz: oh, eu sou crente. Não, o seu cristianismo não é medido pela sua frequência no culto. O seu cristianismo é medido pela frequência com a qual você sai do culto e você leva a palavra para a tua vida, para a tua casa, para os teus relacionamentos, para o teu trabalho. Não é sobre quantas vezes eu vou na igreja e contribuo. É sobre quantas vezes a igreja vai dentro de mim quando eu passo daquela porta. Como eu me levanto na segunda-feira e eu continuo glorificando a Deus. Não é sobre eu erguer as minhas mãos, cantar um louvor e postar um story igual eu faço da academia. Tá pago. Não se desenvolve musculatura espiritual treinando uma vez por semana. Tu já viu o povo hoje em dia que é blogueiro de academia? Tá sempre uma foto de tá pago, mas nunca tem um resultado. Sabe o que é isso? Foi lá, fingiu que estava se exercitando, tirou uma foto e disse: tô constando na sociedade. Botou um look de academia. Tem uns jovenzinhos que às vezes estão interessados num que é fitness. Os maiores micos da vida de alguém acontecem quando a pessoa se apaixona. Tem gente que escuta música que não escutava, veste roupa que não vestia, namorou com vaqueiro, tá usando roupa country. Aí namorou com fitness, agora só quer usar live. Namorou com blogueiro, filma tudo.
Namorou com intelectual, estou aqui lendo um livro. Só que quando você vai na academia e posta a foto, tá pago. Não quer dizer que tá pago, tá dizendo que você foi lá, pisou no endereço, mas não necessariamente você exercitou a tua musculatura. Não necessariamente vai sumir, vai começar a sumir gordura, aí surgir músculo. Quer dizer só que você foi lá. Tem gente que faz isso com a vida espiritual. Uma vez por semana tá treinando e tá dizendo, tá pago. Aí chega aqui no domingo, adora. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas chega em casa, não liga o louvor. Chega na segunda-feira, cadê aquele fogo todo? Não era fogo no espírito, era fogo... Te controla, Tawana. Era cotoco. Porque chegou aqui no domingo, aleluia, e declarou assim, ó: Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Aí chega na segunda-feira, aí alguém diz assim, ó, vamos lá, vamos falar mal de não sei quem. Não é necessariamente assim, né? Chega com outro jeitinho. Aí você, ó, tome a língua da caipora. Oxente. Aí chega no outro dia, vamos dar um jeitinho aqui. Resolver não. Que trabalhar o quê? Vou me desgastar. Eu vou dar o clock out. A gente fica assistindo Netflix no expediente. Ou trata mal um colaborador. Quem você acha que é da carteirada? Quem manda aqui sou eu. Bestalhado. Que quem manda não precisa dizer que manda não. Manda por influência, não por grito. Competência sempre vai ganhar pro grito. Exemplo sempre vai ganhar pro fingimento. E aí você cantou no domingo. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Mas não consegue nem pagar o 10% no garçom no restaurante porque acha que está perdendo. Não consegue perder 10% por garçom. Quanto mais vai gastar a sua vida para Deus se não consegue abençoar alguém? Se não consegue tirar a roupa do armário que Deus mandou dar para outro? Então às vezes a gente está fazendo isso. A gente faz isso na academia, a gente faz isso na vida, a gente faz isso no trabalho. A gente tem um desgaste muito mais de imagem do que de ação. Só que a musculatura espiritual envolve um desgaste para receber uma porção que não se compra nessa terra. Então a gente precisa ter essa consciência. Deus não precisa de nada de você. Você precisa de Deus. Aqui Deus estava dizendo para o povo de Israel, olha, eu não quero só libertar você, eu quero habitar. Eu não quero só libertar vocês, eu quero caminhar com vocês. Eu quero ter um relacionamento, eu quero que você acorde na segunda-feira e eu continue caminhando contigo. Que aquilo que você recebeu no domingo, você leve para a semana. Eu quero te encontrar orando e adorando, mesmo quando você não estiver na igreja. Eu quero te encontrar no teu carro adorando. Eu quero te encontrar no ponto de ônibus, orando com teu coração. Eu quero te encontrar na vizinhança, exercitando o amor por alguém. Eu quero te encontrar dedicando a tua vida. Eu quero te encontrar sendo um exemplo de homem, de mulher, para minha glória. Eu quero te encontrar amando o vinzinho, amando o chato, amando o insuportável. Eu quero te encontrar olhando para uma criança com a mesma intensidade que você olha para alguém que pode te fazer subir ou não na tua carreira. Eu quero ver você vivendo um cristianismo que não é um cristianismo de imagem, mas é um cristianismo de verdade e de relacionamento. Musculatura espiritual só se desenvolve, não é dizendo tá pago, é realmente pagando o preço e declarando: Senhor, com a minha vida eu te darei honra, eu te darei glória, eu viverei para você com tudo que sou e com tudo que tenho. Deus estava levando o povo para isso, porque muitos de nós achamos que Deus quer algo da gente, mas na verdade o desejo de Deus sempre foi ser encontrado para plantar algo em nós. A paz que excede todo entendimento
é quando a presença dele habita em você. Respostas que você não tem é quando você ora. Deus não está querendo que você seja cheio dele porque ele é carente. Deus está querendo suprir as tuas carências. Porque ele te criou, ele te gerou, ele sabe para que você nasceu, ele sabe como lidar com você. Deus é um Deus que fala na linguagem que você entende. Deus é um Deus que se importa com a história que ele desenhou para a tua vida. Deus quer que você acerte o caminho, você acerte o alvo, você viva pleno. Todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre Deus habitando em nós, fala sobre como eu e você saímos melhor disso. E não sobre como isso é bom para Deus, mas como é bom para mim e para você. Veja que interessante. Nós somos tão egoístas que achamos que Deus quer algo da gente. Porque no fundo é a gente que se relaciona com os outros por algo que queremos. Deus não. Ele quer se relacionar contigo para te dar algo. Já pensasse? A gente é tudo traumatizado. A gente é traumatizado porque a gente teve relacionamentos, a gente conviveu em ambientes onde o tempo inteiro a gente precisa provar o nosso valor. Mas Deus começa comigo e com você da premissa que nós temos valor. E que Ele deseja nos encher de convicção da presença dEle. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Deus não quer ser uma visita ocasional. Para Ele já está claro o valor que você tem, que você é, para que você foi criado. Mas será que você já teve essa revelação e essa convicção? Que você não é banana podre na beira da estrada? Você não é uma produção de carbureto que Ele quer amadurecer a força? A gente tem um ditadinho que a gente usa muito lá. Quando tem uma menina que está se dando muito de graça, muito oferecida, sempre tem uma tia, uma mãe, uma avó mais madura que chega assim: olha, minha filha, você não é laranja barata na beira da estrada, que ou tá podre ou tá estragada. Veja que teologia profunda. Porque coisa que se dá de graça ou tá podre ou tá estragado. É isso que se dá pouco valor. Você compra assim, pega esses morangos estragados, dá para fazer uma geleia. Tu não é morango estragado, não é para ser prensada por aí e misturada com outra coisa para ver se tem gosto. Deus pagou um preço de sangue por você. Ele se deu. Tu não é para estar sendo amassada, não. Tu é para estar sendo aguardada, desejada, ansiada, sonhada, entregue no altar. Percebe? E às vezes a gente pega o propósito de Deus e faz isso. A gente acha que o que Deus tem pra gente é pequeno, que o que Deus tem pra gente não tem valor. E a gente vai entregando assim, ó, barato. Qualquer coisinha vai levando, não, um jeitinho, um toco para um guarda. Uma pornografiazinha. E a gente vai diminuindo, diz que quando chega no inferno, o povo vai descobrir que tem 2 demoninhos bem perigosos. É o que tem e o tem nada não. Quem é tu? Eu sou tem nada não. Vim te buscar. Tá repreendido. É? Quem é tu? Eu sou, tu me usou tanto lá. Tu falava assim, ó. Esse, que besteira. Sou crente, mas tem nada não. Tô aqui, bem-vindo, tem nada não. Tem nada a ver também, né? São 3 então, irmão Rose, obrigada. Então nós vamos trocando a glória de Deus por coisas muito pequenas.
Às vezes o Senhor, vem cá, vem ter um tempo comigo, e tô cansada demais, amanhã. Não, eu prefiro pecar hoje. Tô com vontade de pecar. Meu Deus, eu te chamei para ser profeta das nações, mas é que hoje eu quero xingar quem me trancar no trânsito. Filho de um arroz doce, né? A Malequita. Eu creio, né? Jebuseu, seu Golias. E às vezes a gente troca a glória de Deus por coisas tão medíocres. A gente troca a glória de Deus para ficar com raiva das pessoas. Por que você está com raiva dessa pessoa? Porque pisou na minha unha encravada. Vocês acham que não? A gente vê cada coisa. A gente vai trocando a presença de Deus, a glória dele, por coisas muito pequenas. Por que você está fazendo isso? Porque eu prefiro, hoje eu acordei com vontade de sonegar imposto. Aí troca a glória de Deus, e quando você vê, você vai ficando cauterizado. Você já pegou em algo cauterizado? Você já lidou com algo que foi cauterizado? Que perde a sensibilidade? Você vai ficando insensível para a glória de Deus. E você vai ficando insensível, só fica insensível para a glória de Deus quem um dia ficou insensível para as pequenas coisas, para os detalhes. E elas vão virando coisas maiores. Você sabia que quando um cônjuge trai, não começou assim, acordou a pessoa, hoje eu vou trair, vou meter-lhe uma gaia. Não é assim não. Começa de pouquinho em pouquinho. Um distanciamento aqui, uma palavra de ofensa ali, um não pedido de perdão. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Digo ou não digo? Quando você passou pela sua mulher lá de costas, você deixou dar um tapinha nela, você já começou a abrir espaço. Você passou pela sua mulher, você tem que mexer com ela. Entendeu? Dá um cheirinho. O nome disso aqui é cangote. Foi feito para dar cheiro. Sabe, minha irmã, quando você foi a chata, intolerável, insuportável, se desculpou na TPM, nos hormônios. Até quando você vai usar a desculpa dos hormônios? De mau humor, enxaqueca. Toma um Tilenol, criatura. Então nós vamos fazendo isso. Até quando você vai olhar para os seus filhos e dizer, hoje eu estou cansada, amanhã a gente conversa. Poxa, às vezes você perdeu a oportunidade, era hoje que essa pessoa ia se abrir. Era hoje que o filho, que a filha abriu o coração. É uma ligação de um pai, de uma mãe idoso. Vem aqui hoje. Não, hoje não dá, minha agenda está lotada. Abre espaço na tua agenda, criatura. Às vezes é um sobrinho. Tio, me leva para comer Danone. E você só me liga para pedir as coisas. Ainda bem que te liga para pedir alguma coisa. Porque se não te ligasse, tu não ia ligar de volta e tu não ia ter relacionamento. Que te ligue, nem que seja para pedir algo. Mas se relacione. Então, essas perdas, as traições, os distanciamentos, as quebras relacionais, o distanciamento da presença de Deus começa com eu não vou na igreja hoje não, porque hoje tem jogo. Falei isso de manhã, mas o que tu quer ver? Uns embaixo de um lado, outros embaixo do outro, correndo atrás da bola. Vê outro dia. Não precisa ser no dia da casa do Senhor. Recebe. Ai não, aí era assim, estava orando pro marido se converter. O marido se converte, não vou na igreja não, que eu vou cuidar do meu casamento. Meu Deus! Aí o filho se converte. Eu não vou na igreja hoje não, que eu vou fazer um bolo para Juninho. Fazer bolo para Juninho, não tinha feito tempo de solução. Aí tu foi para casa do Senhor, Deus fez tu, ao invés de arrastar Juninho pelas orelhas e levar para o altar, tu tá dizendo para Juninho, vou te fazer um bolo. Aí Juninho vai ter 40 anos e vai gritar, mãe, terminei, vem me limpar. Porque nós vamos ficar abrindo concessões e nós vamos ficando cauterizados. Aí o Espírito fala e a gente tá assim, não tô entendendo nada, não tô ouvindo. Claro, criatura, o Espírito foi falando, tu vai dizendo, pisca a boca. Tu acha que Jesus é Satanás, é? Jesus é assim, rapaz, é bicho educado, é um lord inglês. Inglês não, brasileiro. Pra ver se esse ano a gente ganha a Copa. Ele é um lorde. Você vai dizendo não, aí ele tenta mais um pouquinho, não. Aí ele vai respeitando, porque ele te deu livre arbítrio. O diabo que é esse perigoso, ele pede um prego na tua casa. Eu já contei essa história.
Diz que o diabo todo dia batia na casa do crente. Deixa eu pendurar um prego na tua casa. E o crente, não, sai daqui, Satanás. Aí no outro dia ele de novo, deixa eu pendurar um prego na tua casa. Não. E o crente ali, ó, todo macho toda a vida, indo e vindo. Um belo dia, o crente cansa de lutar com Satanás. E vai, pendura esse bendito prego aí. Satanás prega. No outro dia ele bate na porta. De novo, Satanás, já não deixei tu botar o prego. Lá vem Satanás com um saco de lixo. Vou pendurar o lixo no prego. Um lixo no meio da minha casa. O prego é meu e nele eu penduro o que quiser. O crente tem que aprender a cantar outra coisa. Antes eu era prego e o diabo me batia. Agora que eu leio a Bíblia eu sou martelo e bato nele todo dia. O crente tem que aprender a se levantar. Porque todo lugar que você cauteriza são lugares onde Deus deixa de falar. Todo lugar onde você se acostuma são lugares onde você perde a glória. Tudo que você trata como obrigação, você perde. Não perca os casamentos, os relacionamentos, os trabalhos, a presença de Deus. A presença de Deus não vende na farmácia. A presença de Deus não vende na padaria, no mercado. Você não entra lá e diz assim, me dá R$5 de presença. Não, ou você tem, ou você não tem. Deus o tempo inteiro na palavra está querendo se relacionar comigo e com você. Ele quer habitar na nossa história. Ele quer morar na nossa casa. Ele quer estar no nosso casamento. Ele quer ser o guia das nossas decisões. Da maneira como nós criamos filhos, nos relacionamos com amigos. Na maneira como a gente lida com as dores. Porque quando Deus está, tudo é diferente. Tudo. Então, Moisés vai reunir o povo e vai apresentar essa visão. E algo super importante acontece. Moisés não manipula o povo. Moisés não pressiona. Moisés não exige nada de ninguém. É por isso que aquele louvor do Morada faz tanto sentido quando a gente fala de Moisés. Dizendo, eu vou subir o monte que tantos desistiram. Eu vou chegar lá e vão te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Moisés apenas vai dizer ao povo, como diz Êxodo 35:5: todo aquele cujo coração mover, traga uma oferta ao Senhor. Moisés era alguém que estava trazendo a visão do próprio Deus. E quando você anda na visão de Deus, você não anda na necessidade de imposição. Deus não é um Deus manipulativo. Deus é um Deus de relacionamento. A gente parte desse princípio. Então quando Deus ele traz uma visão para você, a visão de Deus, quando Ele está te entregando uma oportunidade de ser parte do que Ele está fazendo, nunca é a respeito do que Ele quer ter de você, é a respeito do que Ele quer fazer a partir do momento que você semeia. Não se colhe maçã sem plantar macieira. Nós muitas vezes queremos na nossa vida colher de coisas que não plantamos. Nós não queremos colher perdão plantando ira. Nós queremos colher amor plantando ofensa. Mas todas as vezes Deus vai te levar a um ponto onde você vai poder semear, porque Ele quer transbordar a tua semente. É um princípio natural. Então nós precisamos desenvolver em nós um caráter de quem confia na visão, mas também de quem planta sementes. Nós queremos às vezes uma conversão, mas nós estamos plantando mau testemunho.
E Deus está dando oportunidade pra gente, ei. Não é sobre o que eu tenho que fazer, é sobre um coração que anseia fazer. Todo aquele cujo coração mover, traga uma oferta ao Senhor. E a Bíblia descreve, eu quero lembrar vocês lembram que eu estava falando de deserto, né? Deserto é passagem. A mentalidade desse povo não estava no deserto, a mentalidade deles estava naquele Deus que os tirou do deserto. Deserto não é moradia. Mas no deserto tu estás cuidando de mim. Num lugar alto eu não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ter fenômenos pra crer em ti. Não troco a minha comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso desistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E a Bíblia descreve, vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Eles começaram a trazer o que tinha, gente. Eles estavam no deserto, mas eles começaram a trazer ouro, prata, tecido, madeira, trabalho, talento. E cada um trouxe o que tinha, porque nunca foi sobre o valor, foi sempre sobre o coração. O tempo inteiro você vê no versículo, mover, quem o coração mover. Depois, Deus moveu. Depois, todos dispostos de coração. O relacionamento de Deus comigo e com você não é sobre perdas e ganhos. O relacionamento de Deus comigo e com você é sobre onde está o nosso coração. Porque a Bíblia nos ensina, onde estiver o seu coração, aí também está o seu tesouro. Você quer conhecer alguém? Veja onde essa pessoa coloca o coração dela. Sabe, gente que não acredita que as coisas podem ser feitas voluntariamente? Que está fazendo isso? Porque você está sendo bom para essa pessoa. Essa pessoa é ruim para você. Porque você está sendo boa. Porque, meu irmão, é sobre coração. É sobre ser bom como ele é. Ai, porque você está fazendo isso? Porque você está perdoando? Porque eu não sou pelinha. Porque eu pedi a ele que me desse a natureza como a dele. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração. É por isso, é porque é sobre coração. Porque tem gente que tem uns que tem unção e outros não. Então é sobre coração. Então o texto não está falando sobre dar algo para Deus. O texto está falando sobre coração. Sobre pessoas que são tocadas pela presença. Porque quando o coração está debaixo da presença de Deus, tudo muda. Então quem encontrou a presença de Deus vai servir diferente, vai amar diferente, vai viver diferente. Porque quando você tem um coração em Deus, a pergunta deixa de ser quanto eu preciso dar e passa a ser como eu posso participar do que Deus está fazendo. Não é sobre o quanto, é sobre como. Como? O que Deus está fazendo? Eu quero ser parte. E depois de um tempo algo incrível acontece. Os artesãos que estavam construindo a casa para Deus dizem: o povo está trazendo mais do que o necessário.
Êxodo 36:5. E aí Moisés faz algo muito incrível na Bíblia, que você não vê em outras passagens. Ele diz ao povo: ninguém traga mais nada. Tá bom? Tá bom. Porque o povo estava voluntariamente se entregando. O povo estava dando o seu tempo. O povo estava dando recurso. O povo estava dedicando talento. O povo estava adorando. O povo estava fazendo. E agora algo que Deus estava fazendo tomou uma proporção tão grande. Um povo que tinha acabado de sair da escravidão não tinha mente de escravo, tinha mente de filho. Porque o escravo, quando eu e você vive como escravo, a gente pergunta: quantas horas eu tenho que trabalhar e quanto eu vou ter de salário? Quando a gente trabalha, inclusive no nosso dia a dia, como escravo, a gente está pensando assim: o quanto eu tenho que tolerar para ganhar X. Mas quando você trabalha como um homem, como uma mulher de Deus, você pensa: o quanto eu posso doar, porque o Senhor cuidará de mim. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Essa canção vai nos lembrando que Ele cuida de mim. Deixa eu falar ela para você. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu olho para ti, eu espero em ti. Eu cuido de ti, descansa em mim, começa a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Quando você está servindo, quando você está trabalhando como um filho, uma filha de Deus, você sai do lugar do quanto eu vou receber no fim do mês e quanto eu tenho que dar durante esse tempo. Você entra no sistema de quanto eu posso viver para a glória de Deus, sabendo que no fim do mês Ele é o meu provedor, Ele é aquele que cuida de mim, Ele é aquele que cuida da minha casa, Ele é aquele que cuida da minha família. Então você começa a entender algo muito profundo, que todas as vezes que você sai do sistema de cobrança e entra no sistema de relacionamento, você começa a entender que aquilo que você está construindo hoje, você está deixando de legado para o amanhã. Aquilo que você está fazendo hoje, a visão que você está seguindo, o quanto você está dedicando a Deus, na verdade são sementes de árvores frondosas que muitos vão colher, filhos, netos, sobrinhos, amigos, porque nós não fazemos nada para Deus solitário, nós estamos fazendo algo com as gerações vão experimentar. Quando você vive para Deus não como assalariado, mas como um filho, você vai se entregando e você não tem medo, porque aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando você se levanta pela manhã e diz: bem, eu estou me dedicando a você, Senhor, e eu sei que você cuida de mim. Porque mesmo quando o mar está revolto e as ondas não querem se acalmar, eu sei que você é aquele que me tira das águas, como fez com Pedro, e me ensina a ter uma fé maior do que eu já tive. Senhor, eu sei que você é aquele que passeia comigo no deserto, mas eu sei que você é aquele que me dá provisão em lugares que eu jamais imaginei. Senhor, eu não vivo como um escravo, eu tenho mentalidade de filho e de filha. Eu não tenho mentalidade de assalariado, eu tenho mentalidade de provisão. Você é um Deus que faz milagres, você é um Deus que provê sementes que eu não tinha, mas que também gera frutos que eu jamais imaginei colher. Porque o relacionamento de Deus comigo e com você não é sobre o que nós precisamos, é sobre o quanto Ele habita em nós.
Isso significa que Ele é a paz que excede o entendimento, que Ele é a cura para almas cansadas, que Ele é a provisão onde não tem, que Deus é o Deus que poupa de gastar com remédio da farmácia muitas vezes, que Ele é o Deus que te livra de situações que você nem imagina, que Ele é o Deus que abre portas que não existiam, que Ele é um Deus que traz provisão de lugares antes de escassez. Um povo que estava no deserto nos deu uma lição nessa noite. Senhor, o que eu posso fazer por você, Deus? Porque eu só preciso de uma coisa, da tua presença. O resto você é capaz de me prover. O resto você pode fazer.